Glória a Deus. Está gravando agora. Maravilha. Então, o áudio agora, vamos fazer um teste de novo aqui. O áudio está bom? Dá um joinha aí se está bom o áudio. Vamos lá. A Zenil está falando tá bom, tá bom, tá bom. Regina, paz do Senhor. A Luiz está falando tá ok. Gervásio, Rosa, Ana. Maravilha, então. Amém? Vamos iniciar, então, meus irmãos. Eu vou pedir, então, para a pastora Thaís orar, tá bom? Para a gente iniciar. Vamos lá. Sim. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos por mais uma noite estarmos aqui reunidos na sua presença, para, Senhor, estarmos buscando a respeito do teu reino, para estarmos aprendendo mais de ti. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar agora com cada vida, sela, Senhor, a vida de cada um, a casa, o ambiente, o local onde eles se encontram, os equipamentos. Pai, em nome de Jesus, que não haja nenhuma interferência, nada que venha para atrapalhar, para impedir, Pai. Em nome de Jesus, leva agora cada mente cativa à obediência de Cristo e que nós possamos aprender mais de Ti, dar-nos, Senhor, sabedoria, entendimento, conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor a cada dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Maravilha. Deixa eu começar a compartilhar o slide aqui da aula de hoje. Deixa ele subir aqui. Todos estão vendo aí meu slide, né? Todos estão vendo? Tranquilo? Moisés, meu irmão, glória a Deus, está na sala também. Alguns rostinhos, alguns nomes a gente já decorou, né? A gente já sabe aí. Glória a Deus por vocês todos estarem aqui essa noite, amém? Então, hoje nós vamos ver, querido, o assunto, né? O tema de hoje, essa é a 4ª aula, né? Deixa eu só ajeitar mais uma coisinha aqui, peraí. Acho que tá aqui. Maravilha, então vamos lá. Autoridade espiritual, discernimento e equilíbrio, né? Então, o foco hoje é a gente entender o que é autoridade espiritual, de onde ela vem, né? Como exercer essa autoridade espiritual, como discernir as coisas para, de fato, usar essa autoridade espiritual, ok? Então, muitos cristãos vivem, né, em 2 extremos, ou vivem sem exercer autoridade espiritual alguma, ou num outro extremo, espera um pouquinho, ó, deixa eu dar só um aviso aqui, ó, mantenham o microfone de vocês fechado, tá bom? Senão eu tenho que parar, localizar você e fechar o seu microfone por aqui. Aí eu tenho que perco um pouco o raciocínio, tá? Então, sempre que nós iniciarmos a aula, né, começar a mostrar os slides, microfone fechado, tá bom? Aí fica fácil eu não perco o raciocínio. Então, vamos começar de novo aqui, ó. Muitos cristãos vivem em 2 extremos, né? Ou vivem sem exercer autoridade espiritual, ou vivem exercendo autoridade espiritual de forma exagerada, né? Confrontando tudo, espiritualizando cada situação e agindo por impulso, né? E neste modo, na aula de hoje, nós vamos ver que discernimento, né? Sobriedade, equilíbrio e maturidade, né? Nós temos que ter essa condição aqui, ó, discernimento, sobriedade, equilíbrio e maturidade, para nós podermos exercer essa autoridade, né? Reconhecer e exercer, né? Como diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 40, né? A gente deve fazer tudo com ordem e decência, né? Estamos fazendo para o Senhor. Qualquer ação que nós tivermos, sempre estaremos nos movendo pelo Senhor, né? Então, autoridade espiritual não é gritar mais alto, né? Muitas pessoas acham que a autoridade espiritual é gritar, né? Eu já vi muita gente que, por exemplo, vamos uma situação de endemoniamento, né? Vai expulsar o demônio e aí começa a gritar, né? Começa a gritar achando que o grito vai expulsar o demônio, né? E não é pela nossa voz, pelo nosso tom de voz, né?
não é confrontar tudo e não é provar poder, né? Então, a autoridade espiritual não é confronto com tudo e também não é provar poder, né? A autoridade espiritual é viver, ó, guarde isso aqui, ó, alinhado, sabendo quem você é em Cristo e permanecendo firme nesta posição, tá? Então, a autoridade espiritual é viver alinhado com Deus, sabendo quem você é em Cristo, isso é muito importante. Você tem que saber a sua identidade em Cristo, ok? E permanecer firme na posição, né, desta identidade, né? E qual que é a nossa identidade principal? A nossa identidade principal é filhos de Deus, fomos adotados, né? Então, a gente tem que entender que temos que estar, para exercer autoridade, alinhados com o Senhor, ou seja, em obediência ao Senhor, alinhados à sua vontade, à sua palavra, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus, temos que saber e permanecer firme nesta posição que nós sabemos, né? Que nós somos. Então, vamos avançar mais aqui, ó. O que é autoridade espiritual e o que não é autoridade espiritual. Vamos começar aqui, ó, o que não é autoridade espiritual, ok? O erro comum é confundir autoridade espiritual com personalidade forte, né? Tom de voz elevado, postura agressiva, linguagem imperativa e confiança excessiva. Então, autoridade espiritual não tem nada a ver com o meu tom de voz, com a minha personalidade, com a minha postura, né, agressiva, com a minha linguagem imperativa, isso não tem nada a ver, ok? A autoridade não é isso. A Bíblia não define autoridade por força de personalidade, mas por posição espiritual em Cristo, ok? Lucas 10, versículo 19, vai dizer que eis que vos dei autoridade. É um versículo que Cristo vai dizer, Jesus vai dizer que ele nos deu autoridade, né? Quem tenta impor autoridade pela força revela insegurança, não governo espiritual, né? Então, não adianta eu tentar colocar a minha autoridade espiritual no meu tom de voz, num tom autoritarismo, num tom imperativo, numa voz mais eloquente, mais brava, e isso não vai adiantar, ok, amados? O que vai me dar autoridade espiritual, ó, é o posicionamento em Cristo que eu tenho, é estar em obediência com o Senhor. Então, eu posso expulsar o demônio de uma forma assim, ó, tranquila, ó, sai em nome do Senhor Jesus. Né? Eu não preciso falar, sai em nome de Jesus, sai agora em nome... Não, não tem nada a ver com o meu timbre de voz, não tem nada a ver com a minha personalidade, não tem nada a ver com isso, com o meu timbre de voz. Tem a ver com a posição que eu estou em Cristo e a obediência em Cristo, né? E aí o demônio vai sair, né? Com uma simples fala até mansa, não precisa nem ser bravo. Sai, em nome de Jesus. E o demônio tem que sair, porque o nome de Jesus é que nos dá autoridade, né? Outro erro grave é achar que a autoridade espiritual é independência total. Não é independência, né? João 5,19 diz que o filho nada pode fazer de si mesmo, né? Se o próprio Jesus, né, o próprio Cristo, operava em submissão ao Pai, nenhum cristão exerce autoridade fora da submissão de Deus, né? Então, Jesus, ele não agia por si mesmo, né? Por independência. Ele dependia totalmente do Pai. Todo milagre que ele ia fazer, ele né, olhava, ou quando ele foi abrir lá, ressuscitar Lázaro, né? E várias outras passagens, você presta atenção, que ele olha para os céus, ele tem uma expressão, Pai, concede-me, sempre me ouvistes, né? Sempre me ouvistes, concede, ou seja, me concede mais isso, né? Então, a autoridade espiritual não é independência, né? Ela é submetida a Deus, né? A gente tem que ter submissão a Deus, estar na mesma missão que o Senhor, em obediência, né? A missão dele, né? A base bíblica da autoridade, né? Então, a gente tem alguns textos, né? Por exemplo, Efésios 1, 20 e 22. Vamos ler esses textos aqui, ó.
para nós embasarmos a nossa autoridade espiritual, ok? Pedi para a pastora Thaís adiantando ali os textos bíblicos, eu vou tentar abrir isso aqui rápido aqui, ó, Efésios, você pode abrir aí também, né? Deixa eu abrir minha Bíblia aqui no celular. Efésios, capítulo 1, versículo de número 20, né? Vamos lá, ó, versículo 20. Efésios 1, versículo 20 ao 22. Também oro para que aprendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, e o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu, né, todas as coisas à autoridade de Cristo e fez cabeça de tudo para o bem da igreja, ok? Então, olha só, o Pai submeteu tudo à autoridade de Cristo, ok? Então, o texto base, nós vamos basear nesse e em Efésios capítulo 2, versículo 6, né? Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Então, olha só, o Pai, nesse versículo aqui, submete e dá a Cristo, né, a Jesus, toda a autoridade, tudo está sujeito a ele. Não há autoridade maior na terra, debaixo da terra, em cima da terra, nada. Ele é a autoridade suprema. E aí, no Efésios 2, 6, diz que nós estamos aonde? Nós estamos assentados com Cristo. Ok? Então, a nossa autoridade vem de Cristo, não vem de nós mesmos. Então, assim, ó, vamos lá. Revelam esses textos, né? Revelam que Cristo está acima de todo principado, potestade, e que Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Isso significa que a autoridade do cristão não vem de mérito, não é mérito nosso, não vem de tempo de igreja. Ah, não, a minha autoridade vem porque eu estou aqui nessa igreja há 20 anos, né? Então, eu estou aqui, eu sou autoridade. Não é isso, ok? E não vem do cargo, né? Tem gente que pensa que vem de um título, né? Ah, não, eu sou pastor, então eu tenho autoridade, né? Ah, não, eu sou um apóstolo, então eu tenho autoridade, né? Olha aí, eu sou apóstolo, meu irmão, né? Eu sou o bispo da igreja aqui. Não, ó, cargo nenhum vai te dar autoridade, ok? Não é para a posição que você tem de cargo ou título, né? O que nos dá autoridade, volto a te dizer, né? É o posicionamento que você tem em Cristo, a obediência através da palavra do Senhor, né? Isso nos dá autoridade, né? Então a gente vê que às vezes uma irmãzinha, né? Tá ali, né? Ninguém dá nada para ela, né? Só que assim não dá para medir autoridade, queridos, por título, por cargo, por voz. Ah, não, nossa, aquele pastor tem uma autoridade maravilhosa, ele prega muito bem. Não tem nada a ver com pregação, não tem nada a ver com a performance do homem, né? Não está atrelado a isso, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é isso, né? Não está atrelado. Tem gente que fala assim, não, porque quando eu for pastor, aí sim eu vou, né, ter autoridade. Quando eu for tal coisa, querido, não, você tem que entender o seguinte, você já tem autoridade, né, ó, padrão, né, dada por Cristo. Agora, o que vai determinar a força da minha autoridade não é minha voz, não é meu título, não é nada, é a minha convivência e sujeição à submissão a Deus, ó, submissão, né? Andar, saber quem eu sou, em primeiro lugar, eu tenho que saber quem eu sou e ser submisso ao Senhor, né? Sabendo desse texto aqui, ó, pautado e mastigando esses textos aqui, ok? A autoridade espiritual também não é confronto constante, tá? Tem muita gente que pensa que tem que estar todo lutando contra demônio, contra situação. Não é isso, ok?
Colossenses 2,15 declara que Cristo já despojou os principados e potestades. Deixa eu ler aí para nós. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Então, ou seja, Cristo, né, já nos deu a vitória, né? É permanecer na vitória que Cristo já ganhou, né? Então, assim, a vitória não vem de mim, a vitória já veio, já está consumada através do próprio Senhor, né? A gente só afirma, né, para os demônios, para situações, a vitória que o Senhor Jesus já obteve. A gente só lembra eles, né? Então, confronto excessivo geralmente indica falta de discernimento, né? Você que fica confrontando muito, confronta muitas pessoas, confronta muito espiritualizando tudo, né? A gente tem que estar atento, tem que ter uma coisa que a gente vai ver aqui hoje, que é discernimento, né? Ou tentativa de compensar insegurança espiritual, né? Então, por exemplo, a pessoa não tem um posicionamento correto, não está posicionada direito em Cristo, então ela quer impor a autoridade dela, né? E às vezes, como é que a pessoa impõe uma autoridade, né? Ela quer impor autoridade, por exemplo, se ela é uma líder, se é uma pessoa que está liderando outros, pelo tom de voz, pela personalidade. E não é assim, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Segura aí, vamos lá. Já viu esse? Vamos para frente aqui, ó. Autoridade, identidade e caráter, né? Autoridade, identidade e caráter. Então, autoridade não é por atrevimento, né? A autoridade bíblica age com sobriedade, reconhece limites, discerne o momento e se submete-se à palavra. Atrevimento espiritual age por impulso, usa linguagem vazia, ignora contexto bíblico e busca a sensação de poder. Atos 19, 13 a 16 relata que os filhos de Seva, que tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele, acabaram o quê? Apanhando. Né? Todos lembram dessa passagem de Atos, capítulo 19, né? Fala lá que os filhos de Zefa foram lá, vamos expulsar. Se Paulo expulsa, vamos expulsar também, né? Aí foram lá expulsar e o demônio olhou para eles e falou assim, ó, eu bem sei eu sei quem é Jesus, sabemos quem é Paulo, mas quem vocês são? Né? Quem vocês são? E aí os demônios, ó, bateram, né? Apanharam. Eu não vou ler para a gente não estender muito, mas você pode ler lá em Atos, é uma passagem muito conhecida esta, né? Atos 19, do 13 ao 16, ok? O que houve aqui? O que houve nesse contexto aqui? Ó, isso aqui é uma história bem interessante, tá? Uma passagem interessante. Eles não andavam com Cristo, não estavam com Cristo, não tinham posicionamento nenhum, né? E aí foram expulsar demônio. Aí o demônio olha, o demônio sabe quem tem autoridade no mundo espiritual, tá? Ele sabe, o demônio sabe quem tem autoridade, irmãos. E aí o demônio olhou e falou assim, cara, esses caras não estão posicionados em Cristo, não sabem de nada. Tá falando no nome de Cristo, mas não tem autoridade nenhuma. Vamos dar uma surra nesse espião aí e botar eles para correr pelado na rua, né? Ou seja, envergonhá-los publicamente. E foi dessa forma, envergonhados publicamente, saíram nus correndo dos demônios, né? Então, o demônio ele tem essa característica de querer constranger, humilhar, né? E criar essa sensação de humilhação, né? Então, a gente precisa entender, né? Esse texto foi deixado para nós, inclusive, né, em Atos escrito, né, para nos alertar, né, que a autoridade espiritual não tem nada a ver com a autoridade que a gente conhece humana, né? Porque a humana ela vem por cargo, né? Se você é um policial, né, vem por um cargo. A policial tem uma ação, né? Se a pessoa é dona da empresa, né, ela tem aquele título, ela é dona, ela exerce aquela autoridade, né? Mas aqui, no caso, não vem por título, tá? É herdada através de Cristo, né? Autoridade flui da identidade, né? É o que eu estou falando aqui, ó. Romanos 8,15 declara: recebestes o espírito de adoção, o qual podemos chamar
Abba Pai, né? O paizinho querido, né? Quem não entende que é filho, vive tentando provar algo, buscar validação espiritual, e age com medo ou exagero. Então, olha só, vou repetir aqui, ó. Quem não entende que é filho, vive tentando provar algo, busca validação espiritual e age com medo e exagero. Filhos não gritam autoridade. Filhos não gritam autoridade. Eles caminham na autoridade. Caminham na autoridade. Eles não precisam mostrar autoridade para ninguém, não tem aquela ânsia de poder validar a sua autoridade, né? Eles sabem quem são, sabem a autoridade que têm, não precisa provar nada para ninguém. Vão andar sobre esse caminho da autoridade, né? Não gritam dizendo que são isso, que são aquilo, porque eu sou, né? Não somos nada, tá bom? Então, a Bíblia, ó, conecta a autoridade à identidade espiritual. A Bíblia conecta a autoridade à identidade espiritual. Quem sabe quem é, não precisa demonstrar poder, né? Tem gente que quer demonstrar poder no autoritarismo, né? Não precisa, pelo título, ok? Autoridade e caráter andam juntos, né? A Bíblia nunca separa a autoridade do caráter, né? Tito 1, versículo 7 e 8, vai afirmar isso. Leia aí, Tito, capítulo 1, 7 e 8. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja repreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Até aí. Olha, afirma que liderança espiritual exige domínio próprio e todas aquelas características que Tito deixou escrito ali, que nós vimos escrito ali, ok? Então, autoridade sem caráter gera abuso espiritual, né? Vou repetir isso aqui, ó, porque tem muito isso aqui, tá? Ó. Autoridade sem caráter gera, número 1, abuso espiritual. Número 2, controle. É o líder controlador que quer controlar tudo. 3, medo. É um líder que tem medo de perder sua posição, seu cargo, sua postura, seu prestígio, seu status, seja lá o que ele enxerga, porque servir ao Senhor, eu não vejo status nenhum nisso. Né? Ser um apóstolo, um bispo, um profeta, ser um evangelista, ser um mestre, eu não vejo status nenhum nisso, eu vejo serviço, servidão, né? Todos estes cargos, né, incumbências dados, ou dons, né, foram dados para a edificação do corpo de Cristo, para servir outras pessoas. Então, eu não vejo dons como status, como poder, como autoridade, no sentido de controle, de abuso espiritual, né, e gera confusão, né? Gálatas 5, 22 ao 23, mostra que o fruto, fala do fruto do Espírito, tá? É sinal de governo interno. Então, o alvo, querido nosso, né, é sempre olhar para Cristo e buscar aquilo que, de fato, temos que buscar. Eu não tenho que buscar posição, eu não tenho que buscar título, eu não tenho que buscar nada disso. Eu tenho que buscar o fruto do Espírito Santo de Deus. Isso que o Senhor pede para que nós estejamos atentos, né? Quais são o fruto? Qual é o fruto do Espírito Santo? Aí ele vai citar lá em Gálatas 5, 22 a 23, né? Mansidão, domínio próprio, paz, longanimidade, né? Benignidade, amor, alegria, né? Então, o que eu tenho que pastor? Eu tenho que buscar ser imagem e semelhança de Cristo, né? Jesus tinha todas essas características. Eu tenho que buscar. Meu alvo, meu objetivo é ser semelhante a Cristo. Né? Não é buscar poder, cargo, governo humano. Né? Onde não há governo interno, não há autoridade. Tá? Não há autoridade. Pessoa que não consegue se controlar, né? Alguém difama, alguém fala mal, ela não consegue ter o domínio próprio naquela situação, não consegue se portar na autoridade que ela tem, né? Se posicionar de forma correta, não vai exercer autoridade, tá? Demônio fica de olho nisso. Não há autoridade externa sustentável, né? Onde não há governo interno, né? Não há autoridade externa sustentável,
né? Então, assim, não adianta você querer sustentar uma autoridade se você internamente, né, não tem o fruto, não demonstra nas suas ações, nos seus relacionamentos, o fruto, né? Não adianta, tá bom? Demônio sabe, o mundo espiritual sabe e reconhece quando a pessoa tem, porque eles ficam de olho, né? Antes, demônios, tudo mais. O mundo espiritual é ativo, vivo e está sempre atento, né? Sinais de autoridade legítima. Paz ao agir. Não importa a situação, paz ao agir. Clareza interior. A pessoa tem clareza. Ausência de necessidade de provar algo. Não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou, sei para onde eu vou, né? Frutos visíveis na vida e vida alinhada à palavra. Frutos visíveis e vida alinhada à palavra. João 15, lá vai falar, né? Nisto é glorificado o meu Pai, que deis fruto. Então, assim, a gente tem que... Nós vamos mostrar autoridade à medida que nós vamos gerando fruto, né? Vamos avançando mais um pouquinho. Quantos estão entendendo? Tem alguém dormindo aí? Cutuca aí, se você está assistindo essa aula aqui com outra pessoa, está gostando? O Gervásio, glória a Deus, né? Vamos dar uma pausa aqui para ver se o povo acorda. Vocês estão muito quietos aí. Glória a Deus, amém? Olha lá, submissão, obediência e o limite da autoridade espiritual. Há um limite, né? Vamos lá, vamos ver isso aqui, ó. Não existe autoridade sem submissão. Não existe autoridade sem submissão, né? A autoridade espiritual não nasce da iniciativa humana, mas da submissão a Deus. Nasce da submissão a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, revela a ordem. Ele diz primeiro o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é a primeira ordem. Aí vem uma consequência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro, submissão a Deus. Depois, a resistência ao mal, né? Inverter essa ordem gera frustração espiritual. Quem tenta resistir sem se submeter se desgasta, mas não governa, ok? O exemplo supremo é o próprio Jesus, que possuía autoridade plena, né? Possuía autoridade plena, mas viveu em total obediência como homem aqui na Terra. Então, lá em Filipenses 2, 8 e 9, né? Vai falar num texto muito conhecido, que eu tenho certeza que você conhece, né? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Sendo obediente até a morte, né? Então, amados, uma coisa que eu digo para você, não adianta você tentar entrar em batalha espiritual, seja nível pessoal, nível coletivo, nível de cidade, nível de principal, ao nível que for. Se nós não temos essa palavrinha aqui, obediência ao Senhor, em sua instrução, em sua palavra, naquilo que o Senhor pede para nós obedecermos, nós não vamos ter autoridade, ok? Nós não vamos vencer as batalhas. Vai haver frustração, vai haver desgaste, cansaço e o pior, né? Vai haver, inclusive, desmotivação e desistência de ministério, né? Tem muita gente que se cansa, eu vou entregar, chega, cansei, é sempre a mesma coisa. Aí começa a ver um monte de defeitos e problemas na noiva de Cristo, né? Na igreja, ao seu redor, e fala, não, vou chutar o pau da barraca e acabou, né? Mas por quê? Porque ele entra em batalha espiritual, né? Sem estar com obediência em Cristo, sem estar com a vida alinhada, sem estar posicionado em Cristo, e aí vai causar isso, ok? Vai ter esse tipo de resultado, ok? Submissão não é passividade, não é o não fazer nada, né? Submissão bíblica não significa anular a personalidade, viver sem posicionamento ou aceitar injustiça e abuso. Não, não. Efésios 5, 21 declara, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão é reconhecer a autoridade legítima, honrar princípios espirituais
e permanecer debaixo da palavra, né? Então, a gente reconhece que o Deus dá autoridade para os homens, né? Para que estes exerçam cargos de liderança, para que esses exerçam os dons do ministério, né? Mas essas pessoas, nós temos que nos sujeitar a elas, né? No temor de Cristo. Essa pessoa tem que ter temor de Cristo, tem que ter, agir, né? Como a gente viu, né? Tem que ter o fruto evidente de que ela está pronta ali para uma liderança, de que ela tem fruto ela tem um domínio próprio, ela é mansa. Nós vamos um pouquinho mais à frente, ok? Mas vamos lá, você está pegando aí, né? Submissão fortalece a autoridade, não a enfraquece, né? Então, me sujeitar a um líder, a uma autoridade espiritual, né? Vai me fortalecer e não me enfraquecer. Às vezes a gente tem uma coisinha chamada ego. O mal, a raiz do mal do homem que foi plantada no coração até de um anjo, chamado Lúcifer, Satanás. Qual que foi a semente maligna de Lúcifer? O ego, o orgulho, né? Então, tem pessoas que não têm um orgulho, um ego que precisa ser tratado, precisa ser eliminado, precisa ser tirado da sua vida. Porque tem pessoas que não conseguem se sujeitar a outros. É um líder que está exercendo uma boa liderança, sujeito ali a Cristo, tem frutos da sua autoridade, está agindo debaixo da palavra, está tudo correto. E a pessoa não consegue caminhar junto. Não consegue enxergar que essa pessoa tem uma autoridade dada por Cristo para estar naquela posição, né? Então, se a gente não tem essa palavrinha aqui, ó, o que é submissão? Submissão é estar debaixo de uma mesma missão. Não é submissão. Às vezes a pessoa pensa que ser submisso é eu receber ordem. Ser submisso é só eu... Não. Ser submisso é estar junto e cumprindo a mesma missão, né? Andar junto, fazendo a missão que foi proposta, né? Isso é submissão, fortalece a autoridade, não enfraquece, tá? Pelo contrário, se você reconhece uma autoridade, né? Você com certeza vai exercer autoridade em algum ponto ou em algum momento da sua vida com muito mais força, né? O limite da autoridade espiritual, isso aqui também é importante, tá? Nem toda situação exige exercício direto de autoridade espiritual. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo. Discernimento é saber quando resistir, quando esperar, quando se calar, quando agir. A autoridade madura sabe quando não agir, né? Nós vamos ver isso no próximo slide. Hebreus 13, 17. Valoriza a cobertura espiritual saudável. Obedecei aos vossos guias. Isolamento prolongado enfraquece discernimento, ok? Então, uma das coisas que a gente precisa ter no exercício da autoridade chama discernimento, né? Discernimento para saber quando eu vou usar a minha autoridade espiritual, quando eu vou me calar, quando eu vou agir, né? Quando eu vou orar, né? Há momentos para tudo isso aqui, há tempo para tudo. E quando a gente está numa situação, né, que a gente tem que exercer autoridade espiritual, nós temos que ter esse tipo de discernimento aqui, ó. É momento de eu agir e colocar a minha autoridade espiritual em ação, né? É momento de eu me calar e orar, vou buscar a respeito disso, ou é momento de, por enquanto, ficar em silêncio e deixar que o Senhor, né, lide com a situação. Então, muitos erros espirituais acontecem por falta, não acontecem por falta de fé, mas por falta de discernimento do momento certo de agir, né? Ou de ficar calado, não tem discernimento. Então, há pessoas que oram quando deveriam agir, né? Ela é uma situação que ela tem que agir, que ela precisa pôr a autoridade dela em ação, né? E ela fala, eu vou orar. Mas não era o momento de orar, era o momento de uma ação, né? Então, ela recua e vai orar
quando o Espírito Santo está dizendo haja, né? Faça, haja. Nós vamos ver isso também, ok? Agem quando deveriam orar, aí inverte, né? Não é para agir, é momento de, ó, zíper na boca, vou orar ao Senhor a respeito dessa situação, desse caso, dessa situação, né? Falam quando deveriam silenciar e confrontam quando deveriam esperar, né? Então, há momentos que não adianta bater de frente, né? Fica quieto, cala-te, né? E vai buscar no Senhor, né? Não adianta o confronto direto ali na hora, por quê? Vai ter consequências, feridas vão ser criadas, né? Numa ação errada, ou no exercício de uma autoridade de forma errada, fere muita gente, né? Nós vamos ver isso também um pouco mais para frente no slide. Então, a gente tem que ter um discernimento, né? Para saber dessas coisas aqui, né? Então, nem tudo é para ser confrontado. Nem tudo. Né? Eclesiastes 3, tempo para estar calado e tempo para falar. Né? É o momento de falar ou é o momento de ficar calado? Né? Se eu ficar calado, vai evitar um conflito, uma discussão inútil. Vou evitar uma discussão inútil, então é melhor ficar calado. O momento não é propício para eu falar, é momento de escutar, ficar calado. No momento certo, vamos falar. No momento certo, vamos falar. Né? Jesus não confrontou tudo o tempo todo, escolheu quando, como e quem confrontar. Ele escolheu essas condições aqui. Olha lá, quando ele tinha um momento oportuno dele confrontar os fariseus, ele confrontava. Quando ele tinha um momento oportuno dele, ele tinha os momentos próprios, certos para fazer isso, né? E ele fazia de forma correta, né? Mateus 12, 19 diz, não contenderá, nem clamará. Então, a autoridade madura não reage por impulso. Qual que é o problema, né, qual que é o problema dos relacionamentos? Em sua maior parte. Um problema maior dos relacionamentos, em sua maior parte, seja eclesiástico, seja matrimonial, é quando a gente perde o controle. Perde o controle na voz, no que está falando, né? Gera contenda, de vez de solução, de vez de reconciliação, restauração, gera contenda, separação, divisão, né? Então, a autoridade madura não reage por impulso, tá? Não reage, né? Então, não sei se você é líder, se você está aqui, se você tem liderança. Aliás, eu acredito que todos vocês têm liderança, porque liderança não é só sobre a igreja. Mamãe, você é líder dos teus filhos. Papai, você é líder dos teus filhos. Né? Talvez você seja líder lá na sua empresa. Né? E uma coisa que a gente tem que entender, queridos, que estar em Cristo é estar em Cristo em qualquer ambiente. Né? Nós vimos a aula sobre ambientes, então assim, eu sou o que sou, sei quem eu sou, e eu sou assim, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, com os meus filhos, na minha casa, com a minha esposa, é o exercício de Cristo em mim em todos os ambientes, né? Então, assim, esse treinamento aqui não é só para você exercer dentro da sua igreja, é muito além disso, é para você exercer pela sua vida onde quer que vás, onde quer que o Senhor permita que você coloque a planta dos seus pés, né? Se Deus está permitindo você colocar as plantas dos seus pés na sua empresa, então é lá que você vai exercer autoridade em Cristo. Para quê? Para ajudar outros a sair do domínio das trevas, né? Para quê? Para consolar pessoas que estão lá precisando de consolo, para levar o pensamento cativo, pensamentos cativos ao demônio, né? A destruição, a obediência de Cristo, é exercer autoridade, né? A ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, isso é exercício de autoridade. Você está exercendo a autoridade que Cristo colocou sobre você. Então, pessoas que acham que exercer autoridade é o exercício somente na escala eclesiástica, onde eu estou inserido para servir coletivamente, e não é. Porque a autoridade espiritual é um exercício prático
da minha rotina, do meu dia a dia. Né? E eu tenho que aprender isso. Né? Nada é no automático. Nada é no automático. Se levantasse as mãos para Jesus e imediatamente tudo isso viesse sobre mim, uau, como isso seria bom. Né? Mas isso é um exercício de conhecimento e prática sobre a palavra de Deus, que vai transformando e renovando a minha mente, a metanoia, vai fazendo com que eu tenha um comportamento adequado como Cristo teve. Mas eu preciso me esforçar. Paulo fala, esforçai-vos, né? Tem de bom ânimo, né? Por quê? Porque é um exercício ao longo e na jornada da sua vida. Agora, o que eu não posso ter é passividade cristã. O que é passividade cristã? Né? É aquele cara que está em Cristo há 10, 15, 20 anos, mas ele não tem esforço para colocar a prática da palavra para mudar e regenerar a si mesmo, os seus pensamentos, seu comportamento. Não é regeneração. Há uma aceitação de que Cristo entendeu o contexto, de que Cristo fez, mas ele não consegue, não se regenera, não permite que o Espírito do Senhor regenere o velho homem, mata o velho homem, regenera ou transforma, né? Então, isso é muito importante, tá? Quando a oração é a resposta, né? Então, aqui, ó, nem tudo é para ser confrontado, o que mais? Vamos ver esse aqui, ó. Quando a oração é necessária. Neemias 4, versículo... Quando a ação, né? Oração não, vamos ver aqui, ó. Quando a ação é necessária. Nós vimos... não, esse foi de intercessão. Nós vimos lá a história de Neemias 4, né? Capítulo 4, 14. Neemias fala assim, ó, pelejai por vossos irmãos, né? Neemias dá um comando, uma ação, ele quer uma ação, né? E aí, ação necessária quando o pecado está sendo normalizado, né? A verdade está sendo distorcida. Ou seja, eu tenho que ter uma ação imediata quando o negócio está assim, por exemplo, né? Algumas ações imediatas aqui, ó. O pecado está sendo normalizado. Peraí, o pecado está sendo normalizado e eu estou sendo conivente com isso? Não. Eu vou usar minha autoridade para colocar a palavra de Deus para tratar desse pecado nessa pessoa, na minha casa, no meu irmãozinho, em amor. Sempre eu vou exercer autoridade em amor. A autoridade se exerce através do amor de Cristo. Porque quando eu exerço autoridade através do amor de Cristo, eu não vou ferir, eu vou exortar e não vai ferir, eu vou agir com amor e de forma certa e vai dar tudo certo, ok? Agora, quando eu uso autoridade sem amor, aí o negócio fica feio. Aí vai dar ruim, ok? Isso no caso de pessoas, né? Você não vai usar autoridade para expulsar demônio em amor, né? Vamos lá. Continua. Uma vida, mas não o demônio, né? É uma vida, mas não o demônio, né? Vamos lá. Há risco espiritual real ou silêncio se torna conveniência, né? Então, assim, ó, quando a gente tem uma situação, né, que o pecado parece que está normalizado ali, né? A verdade está sendo distorcida. Há risco espiritual real ou silêncio se torna conveniência. Discernimento identifica quando a omissão gera dano. Né? Então, a gente não pode ser omisso. Né? Se tem uma situação que eu sei que eu tenho que corrigir, que eu tenho autoridade para corrigir, né? O Espírito Santo me move para aquela ação, eu tenho que corrigir, não vou ficar quieto. Né? Quando a oração é a resposta, né? Quando eu tenho que orar simplesmente, né? Segunda Crônicas 20:12 diz: não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa é uma situação de Josafá, 3 reis contra Josafá e tal. Lê lá essa passagem de Segunda Crônicas 20, que você vai entender o contexto todo aqui. A oração era necessária quando não tinha clareza, né? Ele falou, tá, vem 3 reinos contra nós, isso, com certeza, nós vamos perder humanamente, enxergando com olhos humanos. É impossível vencer 3 exércitos, nós somos muito poucos, então o que nós vamos fazer? Não há clareza, né? Então, assim, o Josafá falou, se eu falar, eu não posso dar um comando, ó, vamos se posicionar aqui, vamos para a guerra. Não, Josafá ele foi buscar clareza. Ele falou, não é o momento de eu exercer minha autoridade como rei.
É momento de eu buscar o Senhor, e o Senhor nos dará a resposta e o que fazer. Então, há momentos que você é confrontado, há momentos que tem uma situação delicada, há momentos que a pessoa vem com 7 pedras, há momentos que você fala, meu Deus, né? Ao invés de abrir a boca, rebater, revidar, aliás, a gente não pode revidar, Jesus nos ensina para dar o outro a face, né? Quem é discípulo de Jesus vai aprender isso, né? Não podemos revidar, a gente tem que tomar cuidado. O velho homem, numa situação de confronto, ele quer aflorar. Ele quer aflorar. Uma situação de confronto, a primeira reação, impulso nosso é revidar, vem à tona. Mas aí entra o domínio próprio, né? A gente tem que ter o discernimento. Nem toda situação a gente consegue, nós somos falhos. Há momentos que, por mais que você tenha o domínio e o fruto do Espírito Santo, de repente vem à tona aquela situação, né? De uma ira, mas a palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Né? O que é pecar? É irar e permanecer no estado de ira. Eu posso me irar porque esse é um sentimento que está incumbido das minhas emoções, mas eu não posso permanecer na ira. Eu me iro, posso me irar naquele momento, né? Pedir perdão para Deus, mas deixa ir embora, respira fundo, deixa ir embora, não permaneça no estado de ira. E aí volta o diálogo ali, volta o diálogo para tentar resolver aquela situação, né? Mas o ideal aqui, ó, é a gente ter o controle e o domínio próprio de respirar fundo, não falar nada, né? Ou então falar, vou orar, vou buscar o Senhor, vamos ver o que Deus quer nos direcionar, né? Então, há momentos, né, que é oração, não tem resposta, não é confronto, é oração, tá bom? A emoção está alta, ó, tá aqui, ó, a emoção está alta, a situação foge do controle humano, né? Foge do controle humano. Ou a mente está confusa, você está confuso mediante aquela situação que está acontecendo, né? Então, orar não é fugir, não é fuga, é reconhecer limites. Limite. O Josafá falou, essa situação, esse confronto, não dá. Está fora do meu limite. É uma situação que está fora do meu controle. Eu tenho que parar. A única coisa que eu vou fazer é orar. Tá? Fugiu, vou reconhecer. Ó, o meu limite é esse. Eu vou orar. Né? É a mesma coisa numa situação com você, com a sua esposa, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja local. Surgem situações de confronto? Sempre vai ter. São seres humanos, cabeças diferentes, pessoas diferentes, criações diferentes, nível social diferente, nível educacional diferente. Existe uma diferença aí brutal, principalmente quando é coletivo, né? Mas nós temos que entender, como líderes, como filhos de Deus, no exercício da minha autoridade, eu tenho que entender quando eu preciso, tem limite. Chegou no meu limite, eu preciso buscar agora do Senhor, né? Poder do silêncio espiritual, né? Há momentos que a gente tem que ficar caladinho, a pessoa... Não é o exercer e impor minha autoridade espiritual, mesmo que eu tenha razão. Exercício da autoridade espiritual requer amor. Eu sei que eu estou certo, eu posso impor a minha autoridade ali, dar um basta, né? Mas há situações que é melhor ficar em silêncio, deixar a pessoa blá, 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 né? Isaías 30:15, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Ó, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Jesus permaneceu em silêncio diante de acusações injustas. Mateus 27:12-14. Né? Silêncio é governado por Deus, silêncio governado por Deus comunica mais do que 1000 palavras impulsivas, né? Mais que 1000 palavras. Jesus sabia da autoridade que ele tinha, ele poderia invocar os anjos de guerra, né? Naquele momento o exército todo ali estaria à disposição dele, ele podia se justificar, mas ele é silêncio. Não é momento de eu fazer nada. É ficar calado. Eu sei quem eu sou, não preciso mostrar minha autoridade, não preciso fazer nada disso. É silêncio. O momento agora é silêncio.
Depois eu vou discernir com calma isso e aí tomar as ações corretas. Erros comuns de quem não discerne. Ó, erros comuns de quem não discerne. Espiritualizar conflitos emocionais. É um conflito emocional, tem nada a ver com espiritual, é uma coisa que tem que ser corrigida. Confrontar pessoas em vez de princípios. Não é, a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Então, não é confrontar as pessoas diretamente, é confrontar, nós temos que ver os princípios, se ela está fugindo dos princípios e mostrar os princípios da palavra, né? Corrigir em amor através da palavra. Usar versículos, usam versículos, né, como armas. Tem pessoas que usam versículo como arma, né? A pessoa vai pregar, vai ministrar a palavra no domingo, ela aproveita para descascar o verbo, né? E atacar a pessoa ou as pessoas através da palavra. Em púlpito, né? Como indireta, né? Usando a palavra ali para... não é, gente, misericórdia, né? Tem gente que faz isso? Tem. Tá? Tem gente que faz isso. Aproveita o momento que vai pregar a palavra e fala, agora eu vou ensinar o irmãozinho no lugar dele. Não é ali. Púlpito não é para isso. Púlpito, que se você vai ministrar a alguém, seja em púlpito ou fora do púlpito, né, nós temos que ministrar com um único só objetivo: reconciliar essa pessoa com Cristo. Se o que eu estou pregando não está reconciliando ou não está levando essa pessoa ao arrependimento, então tem alguma coisa errada, irmão. Tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus e a ministração, o que sai da minha boca, a palavra de Deus sai da minha boca, ela serve para corrigir, para edificação dos santos, serve para o amadurecimento, né? Mas não para atacar, para ferir as pessoas, né? Precisa tomar cuidado, né? Romanos 12, versículo 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos, né? Quem está com Cristo, ó, tem que ter paz, né, com todos, principalmente os irmãos da fé, né? Nossa luta não é contra carne nem sangue. Vamos para frente aqui, ó. Ó que legal isso aqui, ó. Como saber o que fazer em cada situação? Perguntas práticas e discernimento. Ó. Tiago 1:5 declara: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, ok? Pastor, eu não sou sábio, quando eu vou exercer autoridade em casa, com a minha esposa, no lar, com os meus filhos, no trabalho, olha, eu não tenho sabedoria para lidar com confrontos. Ó, olha o que o Tiago fala aqui, ó. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus dará sabedoria, ok? Para você começar a agir com sabedoria, com discernimento. Discernimento é pedido, discernimento é solicitado, é pedido. Espírito Santo, me dá discernimento sobre essa situação, para que eu não haja pela carne, pelas minhas emoções, para que eu não fira, para que eu não machuque ninguém nessa situação. Me dá discernimento, né? E o Espírito Santo vai te dar discernimento. Eu peço discernimento, sabedoria constantemente em minhas orações, né? Não improvisado. Antes de agir, pergunte-se. Antes de agir, faça essas perguntas aqui, ó. Isso é muito importante, irmãos, ó. Isso que eu vou fazer, essa ação, isso que eu estou vivendo ali, isso exige ação imediata ou eu posso esperar? Então você tem que se perguntar ali, rapidamente, né? A gente tem que ter o controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, e na hora você identifica sobre assim, isso exige ação imediata ou eu espero para responder, para falar, para agir na minha autoridade? Minha motivação sobre essa ação é amor ou reação? É amor ou é uma reação defensiva, agressiva, né? Estou agindo pela palavra ou pelas minhas emoções? Eu vou agir pautado no que as Escrituras dizem a respeito daquela situação, daquele caso, ou é pela minha dor, pela minha ferida, eu vou agir pela minha emoção, né? Ou vou agir aqui pela minha emoção? Não, eu estou com raiva, então eu vou agir com raiva mesmo, vou descarregar o 38 lá e acabar e matar todo mundo mesmo, né? Tem gente que é assim, né?
Ou eu falo, não, vou agir pela palavra, né? Isso vai produzir paz ou vai causar confusão? Né? Isso, se eu abrir minha boca para falar, para corrigir, isso vai produzir paz ou vai causar mais confusão? Né? Então, sem domínio próprio, refletindo, né, no que eu vou falar, na ação que eu tenho que tomar, né, sem domínio próprio, não há discernimento. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha o que a palavra diz aqui, ó, como cidade derrubada, né? Assim é o homem que não tem domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito, né? Então, a gente tem que ter o domínio das situações, não ter reações por impulso, né? Ou procurar não tê-las. Eu não estou falando que você vai conseguir, em todas as situações, ter o domínio próprio, porque nós temos uma emoção ativa ali, de mecanismo de defesa já inato no nosso cérebro. Mas nós temos que nos submeter à mente de Cristo. E a mente de Cristo, né, ela opera dessa forma aqui, ó, uma reflexão. Né? Ela opera pensando antes de agir por impulso. Né? Cristo não agia por impulso. Né? Submissão à palavra, não às emoções. Submissão à palavra, né? Não às minhas emoções. Então, assim, ó, muitos erros espirituais surgem quando a pessoa age movida por raiva, medo. Às vezes não é nem raiva, às vezes é medo. Né? Ela age com medo, então ela, né, impulso ou pressão emocional. Provérbios 19, 2 vai dizer assim, ó, não é bom proceder sem reflexão. Ó, não é bom proceder sem reflexão. A autoridade espiritual se manifesta com sobriedade, clareza, ordem e paz interior. Né? Então, aquilo que nós vimos ali no campo de batalha da mente. Né? Quantos estão praticando, né, estão mais atentos depois daquela aula da batalha, campo de batalha na mente? Quero ver aqui se você está praticando, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vanessa disse que sim. Beatriz, você está mais atento, né, na sua mente, os pensamentos, os impulsos, né? Se esses pensamentos são de Deus, da onde está vindo? Qual a origem desses pensamentos que estão vindo antes de agir, né? Ó, Elemar, todo mundo aí, ó, Carlos, né? Melhora muito a nossa qualidade de relacionamento, de vida, né, com Cristo. Melhora muito quando a gente coloca em prática os pensamentos, ordena os pensamentos com a vontade de Deus, né? Tem o domínio, o controle da nossa mente, né? Nós temos que controlar a nossa mente, né? Porque aí nós vamos bem. Você pode ter certeza, tá? Vai ajudar muito, melhora muito. Como saber e o que fazer? A autoridade espiritual não nasce da iniciativa humana, não é esforço nosso. Não é, ok? É nos sujeitarmos ao Espírito Santo, é nos sujeitarmos à transformação em Cristo, é nos sujeitarmos à palavra, é submissão a Deus. Né? É total submissão a Deus, amados. Porque eu volto a dizer, há situações que dá vontade de você chutar o pau da barraca, pelas suas emoções, pelo seu natureza humana. Mas quando eu estou submisso na mesma missão que o meu Pai, na mesma missão que Jesus, né? Eu me sujeito, e aí eu consigo tratar aquela situação de uma forma mais branda, mais correta, mais assertiva, sem ferir, sem causar situações constrangedoras, sem causar coisas assim desequilibradas, né? A gente tem que saber quando parar de fazer uma coisa, falar, meu, isso de fato tem que parar, né? Ó, não vou fazer mais, está aqui, tal, acabou, né? Tá tudo em paz, vamos lá. Não tratar com indiferença. Às vezes tem coisas que a gente tem que parar, somos confrontados. Às vezes você é confrontado a parar com algo. E aí você quer usar a sua autoridade para impor algo que você sabe que está errado. E aí, querido, vai sofrer, vai causar outros tipos de consequências na família, na casa, no ministério, no trabalho, onde quer que você esteja, ok?
Então, aqui, ó, tem uma coisinha legal. Ó, um desenho aqui que eu fiz, ó. Eu não, né? Eu pedi ajuda aí de uma amiga, ó. Deixa eu ver se dá para ver assim, ó. Deixa eu ver. Aí, deu. Ó, ó. Ação ou esperar? Tá numa situação, tá né? Num momento, seja num local que for, ação que for, o que estiver acontecendo, não importa. Ação ou espera? Primeira coisa, ação ou espera, né? A motivação, se for uma ação, a motivação imediata ali é amor, envolve, tem que ter amor, né? A motivação tem que ser o amor. Palavra ou emoção, né? Paz ou confusão? Então, assim, aquela situação que eu vou exercer, que está acontecendo, eu devo agir ou devo esperar? A minha motivação é o amor? Eu vou agir através da palavra? Isso vai trazer paz sobre mim, sobre a situação, sobre tudo? Ou vai criar mais confusão ainda, né? Então, discernimento espiritual é saber o que fazer, quando fazer, como fazer. E também quando não fazer, né? Quem discerne o tempo certo preserva a autoridade. Olha, isso aqui é importante, ó. Discernimento espiritual é saber o que fazer, quando fazer, como fazer e também quando não fazer. Quem discerne o tempo certo preserva a autoridade e evita desgaste desnecessário, né? Quantas desgastes e situações, né, podem ser evitadas se a gente tem esse tipo de discernimento aqui, ó, né? Ok? Você pode evitar muitas coisas aí, muito desgaste, muitas feridas, né? A gente evita quando a gente tem isso, né? Deixa eu passar aqui para frente, ó. Uso responsável da autoridade espiritual, sem abusos e sem exageros, né? Então, vamos lá, o que é isso aqui? Ó? Vamos ver o que é isso aqui. Ó. Uso responsável da autoridade, sem abuso, sem exageros. Autoridade mal usada gera ferida. Como tem gente ferida na igreja? Na igreja não, ou na igreja já saiu da igreja, né? Porque usaram autoridade de forma errada, né? Agiram com autoridade de forma errada. Então, a autoridade espiritual foi dada por Deus para o quê? Para o quê? Presta atenção nisso aqui, ó. Se você está usando autoridade, seja o nível que for, na casa, trabalho, no local, não importa onde, ó, mas, ó, para que Deus nos dá autoridade? Para isso aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Proteger, restaurar. A autoridade que foi dada para mim, para você em Cristo, serve para isso aqui, ó. Proteger, restaurar, guardar e conduzir a verdade. Quando mal utilizada, ela passa a controlar, oprimir, ferir e produzir medo nas pessoas. Então, assim, a gente não pode usar mal a nossa autoridade. Nossa autoridade espiritual, ela tem que ter essa base aqui, ó. Eu vou exercer para proteger, restaurar, guardar e conduzir a verdade. A verdade é Cristo, a palavra, né? Quando eu uso mal minha autoridade, quando ela é usada de forma errada, ela controla, oprime, fere e produz medo nas pessoas. Aqui é o 34:4, condena. A fraca não fortalecestes, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Fala do pastor, né? Onde há medo, aliás, fala em pastor, você é pastor na sua casa, pastora na sua casa, não é título. Pastor é aquele que cuida do rebanho, das ovelhas, das vidas que o Senhor coloca sob os seus cuidados. Não é só, o pastoreio não é só na esfera da comunidade de fé. Pastoreia em casa, pastoreia no trabalho, pastoreia em várias esferas da sociedade. Em qualquer esfera da sociedade, você pode utilizar o pastoreio. Não precisa do título. Pastoreio não é título. Pastoreio é usar, né, a palavra e a autoridade para proteger, restaurar, guardar e conduzir a verdade. Ok? É isso. Vamos cair na real. A fraca, tal. Ó, abuso espiritual é biblicamente condenado, né? Abuso espiritual acontece quando alguém usa a Bíblia para manipular. Tem muita
muita gente manipulando, né? Usa o nome de Deus para controlar as pessoas. Usa a autoridade para benefícios próprios. Ou silencia questionamentos legítimos. Ou silencia questionamentos legítimos. Ora, se eu, como homem, erro, e alguém está vendo o meu erro, a humildade tem que prevalecer sobre a autoridade. Alguém precisa me questionar para que eu me corrija. Se eu não permitir ser corrigido, impondo a minha autoridade, ó, o que Deus faz, né? Não agrada o Senhor, tá fora, meu irmão, minha irmã, né? Tá fora, né? Você pode ficar bem mediante aos homens, mas mediante ao mundo espiritual e ao Senhor, tá fora, tá? Jesus, vamos ver aqui, ó. Usar o nome de Deus para controlar. Usar a autoridade para benefícios próprios, silenciar questionamentos legítimos. Mateus 23, 24. Atam fardos pesados, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aqui Jesus está falando com a classe religiosa daquela época, né? Os líderes religiosos, né? Então, eles atavam fardos pesados nas pessoas, tá, não sei o quê, que você tem que cumprir a lei, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus confrontou esses líderes que usavam a espiritualidade como ferramenta de opressão, né? Autoridade que não serve. Autoridade é para servir, serviço. Não é autoridade bíblica, tá? Uma autoridade que não serve não é bíblica. Não é uma autoridade que vem dos céus. Desculpa, mas não é. O próprio Jesus, né, foi um exemplo claríssimo para nós, que se esvaziou, né, para servir, lavar pés, inclusive lavou os pés, função de um escravo, a menor coisa, a melhor... Pedro se escandaliza, inclusive, né? Exageros espirituais também são perigosos. Outro extremo é o exagero. Tratar tudo como ataque espiritual, toda dificuldade como demônio, toda emoção como opressão e toda discordância como rebeldia. 1 Carta de Coríntios 4:6 adverte para que em nós aprendais e não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito, né? Ir além do que está escrito gera confusão, não libertação, né? Tem gente que quer ir além do que está escrito, no sentido de o texto está fora de contexto, né? Está indo além daquilo que o texto diz e quer impor aquilo, né? Aí, meu irmão, vai dar ruim, né? A autoridade não dispensa responsabilidade pessoal, né? Um erro comum é transferir tudo para o espiritual. Provérbio, as astúcias no homem perverte o seu caminho, né? Nem tudo é ataque espiritual. Há decisões erradas, hábitos ruins, consequências naturais. Discernimento é separar o que é espiritual do que é responsabilidade pessoal, né? Tem gente que quer fugir da responsabilidade, né? E espiritualiza, né? Não é assim, ok? Estamos chegando aqui no final, aguenta a mão aí, deixa eu ver o horário aqui, ó, tem mais uns 10 minutos aqui, ó, autoridade, ó, tá acabando, tá? Autoridade com maturidade, mansidão e amor. Como usar a autoridade com maturidade? Como usar a autoridade com maturidade? Gálatas 6. Restaurai-o com o espírito de mansidão. Primeiro, né? Maturidade tem isso aqui, ó. Restaura com o espírito de mansidão. Autoridade madura corrige sem humilhar. Autoridade madura corrige sem humilhar. Confronta sem esmagar. Confronta sem esmagar, sem acusar. Orienta sem controlar. Orienta, mas não controla, né? Exorta sem ferir. Exorta sem ferir.
Onde há mansidão, há autoridade legítima. Mateus 13, 29 ao 30, mostra que Jesus ensina a esperar o tempo certo. A autoridade madura sabe quando agir, quando esperar, quando orar, quando silenciar. Forçar a autoridade fora do tempo gera desgaste. Autoridade e amor são inseparáveis. A autoridade e amor são inseparáveis. Essa de olhei, né? Primeira carta de Coríntios 13, vai falar lá, você sabe esse texto de cor. Declara que sem amor até os dons espirituais perdem valor. Né? Autoridade sem amor assusta, afasta, confunde e fere. Autoridade com amor restaura, fortalece, protege e edifica as pessoas. A Bíblia nunca separa autoridade sem amor. São coisas inseparáveis na prática cristã genuína. É inseparável o amor e a autoridade. É inseparável. Não adianta dizer que você tem amor, né, e agir com autoritarismo, fazendo, forçando, afastando, assustando as pessoas, confundindo e ferindo. E dizer que você tem autoridade, tem amor? Como? Como? Uma coisa não anda separada da outra, meu irmão. Se eu tenho autoridade, eu amo. Não tem como. Olha o exemplo do nosso irmão primogênito, Jesus, né? O maior sinal de autoridade saudável, o maior sinal de autoridade espiritual, aqui, ó, saudável, não é barulho. Confrontos constantes ou discursos agressivos. Romanos 14, 17. O rei de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Onde a autoridade saudável, a paz, a ordem, a clareza e segurança espiritual. Autoridade espiritual verdadeira protege, restaura, conduz à maturidade. Ok? E vamos lá para fechar, deixa eu ver se vai fechar aqui. Maturidade espiritual, fruto da autoridade bem exercida, né? Autoridade não é o fim, é maturidade, a maturidade é. Vou fazer só o último aqui, ó. Maturidade, autoridade não é o fim, maturidade é. Muitos buscam a autoridade espiritual como objetivo final. A Bíblia apresenta um foco, maturidade, lá em Efésios 4, 13, 14, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Autoridade é instrumento, maturidade e resultado. Onde não há maturidade, a autoridade se torna instável. Né? Esse texto aqui, ó, Efésios 4, 13, 14, antes dele, Efésios 11, vai falar que Jesus, ascendendo ao céu, escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E aí ele continua nesse 13:14 dizendo o propósito desses dons homens, né? Esses dons homens aí, esses dons espirituais, eles servem para quê? Eles servem para edificação, amadurecimento do corpo de Cristo. Então, eu sou pastor para amadurecer o corpo de Cristo. Eu sou apóstolo para amadurecer o corpo de Cristo. Eu sou profeta para amadurecer o corpo de Cristo. Eu sou pastor, eu sou evangelista, sou mestre para amadurecimento do corpo de Cristo. Ok? Não foge disso aqui. A maturidade espiritual não se revela em discursos, mas em postura constante. Não adianta só ter um bom discurso, né? Mas a sua postura não é como uma autoridade, né? Reações mais controladas, ok? Então, assim, ó, 5 sinais de maturidade, aqui embaixo, ó. Reações controladas, 5 sinais de maturidade. Você vai ver isso aqui, ó. Reações controladas. Discernimento nos conflitos. É o alvo, tá? Você pode não estar aqui, nem eu, mas esse é o nosso alvo. Alvo. Capacidade de esperar. Capacidade de esperar. Clareza sem arrogância e paz interior. 4 qualidades de Cristo. Mansidão, verdade, amor e sabedoria. A autoridade espiritual verdadeira se parece com Cristo. Ok? Objetivo final. Qual é o objetivo final desses sinais e dessas qualidades aqui de Cristo? Qual que é o objetivo final? Semelhança com Cristo. Na onde? No poder, mas conformidade à imagem do
filho. Ok? Não poder, mas... Então, assim, qual é a semelhança com Cristo? O objetivo final não é eu ter poder, mas conformidade à imagem do filho. Ok? Esse é o alvo, esse é o objetivo, né? Final. Ok? Isso aqui você pode ver, eu não vou ler, tá? Isso aqui você vai poder ver lá, quando eu disponibilizar o slide lá para você, lá no grupo do WhatsApp, você vai poder ver essas práticas aqui, ó, para fixar autoridade, discernimento e maturidade. São coisas para você se autoavaliar aqui, discernir, identificar e orar, alinhado com o compromisso com Cristo, ok? Deixa eu só dar uma pausa aqui. Maravilha, todos entenderam aí? Vocês estão bem firmes? Glória a Deus, amém? Eu coloquei lá no grupo, né, que nós temos uma apostila completa de batalha espiritual, ok? Tem uma apostila que ela tem 139 páginas e é completíssima. Eu coloquei, essa apostila é vendida. Por quê? Porque nós sustentamos o ministério e essas aulas gratuitas através desse recurso. Então, entenda, meu irmão, que tudo que é feito sempre vai envolver um negócio chamado dinheiro. Então, para que serve? Para manter a plataforma do Google, para manter os aplicativos gratuitos, para manter a plataforma e para manter os anúncios no Facebook que a gente faz. E lá, essa apostila completa, ela custa R$ 29,90. Amanhã, eu vou fazer uma coisa para as primeiras 30 pessoas que comprarem a apostila de batalha espiritual, eu vou dar a apostila de intercessão, ok? Então, assim, quem está fazendo o curso de intercessão aí também? Dá um joinha para mim saber. Ó, a Márcia está fazendo, Vanessa, Ana, tem um monte de gente, certo? Então, se você fosse comprar as duas, né, pagaria R$ 29,90 em cada uma. Daria, vamos supor, R$ 58,00, certo? As 30 primeiras pessoas, amanhã, até esse horário, até as 22 horas, quem comprar a apostila de batalha espiritual vai ganhar a apostila de intercessão. Vai pagar R$ 29,90 e eu vou te dar a apostila de intercessão. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque nós precisamos pagar as contas da plataforma, ok? Então, me ajude a conseguir pagar as contas, ok? Para a gente poder avançar com esse projeto. Esse projeto não é do pastor Márcio, não é da pastora Thaís, esse projeto é do Senhor. O Senhor nos moveu e nos colocou aqui para nós instruirmos os nossos irmãos em Cristo, para que eles operem de uma maneira muito mais madura como o corpo de Cristo. Então, eu vou dar sempre os treinamentos gratuitos, sempre será assim nesse formato, até que Cristo venha. Amém? E logo, logo, irmãos, vai ter outros que nós estamos preparando. Então, tem o de terapia cristã, que está no forno. Tem o curso que a gente está preparando de ser e fazer discípulos, né? O que é ser um discípulo de Cristo? E como fazer discípulos para Cristo, né? E um outro curso que se chama... um curso que chama Seminário Teológico. É um curso muito bacana para você se aprofundar nos temas de teologia, ok? Então, tudo isso nós fazemos de graça. Nós ficamos aqui, ó. Eu dou aula na segunda, eu dou aula na terça e eu dou aula na quinta. Logo eu vou estar dando aula na sexta e vou estar dando aula na quarta, ou seja, a semana inteira. Mas isso para nós é um prazer, ver os nossos irmãos amadurecer, ver as pessoas tendo conhecimento e mudança, mas o principal, transformação de vidas, transformação de comportamentos, tá bom? Então, eu vou colocar o link amanhã, aliás, vou colocar o link hoje à noite, ou você vai lá no grupo e clica lá, faz a compra, que eu vou saber que você fez e vou mandar para você a apostila de intercessão também, ok? Um pagamento pelas duas, tá bom? Está lá no grupo o link. Vamos lá, vamos orar para encerrar. Essa de intercessão é de quantas páginas? Porque Comprei a de batalha espiritual e a a de intercessão. Essas intercessão é quantas páginas?
A de intercessão é 98 páginas, é uma apostila completa de 98 páginas, e a de batalha espiritual tem 139 páginas. É riquíssima as duas, ok? Vamos orar para a gente encerrar. Eu vou liberar o grupo, né, lá de batalha espiritual, e eu gostaria que você fizesse como sempre você fez, que é o quê? Colocar, né, as suas considerações lá no grupo, tá bom? Por que, pastor, isso? Porque dá testemunho, incentiva os irmãos, né? E a gente também fica motivado também quando vê lá os testemunhos, né? É gostoso a gente ver o fruto do trabalho, né? Não para nossa glória, mas para a glória do Senhor, tá bom? Pode orar, pastor. Se tiver dúvidas ou perguntas, pode colocar no grupo, pode chamar no privado, tanto a pastora Thaís como o meu privado também, que a gente está à disposição, ok? Deixa eu colocar aqui, ó, grupo liberado. Vamos orar? Então, eu vou pedir para alguém orar. Quem pode orar por nós? Deixa eu ver aqui alguém na tela aqui. A Nádia, pode orar, Nádia? Amém, posso sim. Glória a Deus, que privilégio. Glória a Deus. Senhor Deus e grandioso Pai, diante do Senhor, Deus, eu coloco a minha vida, te peço perdão, Deus, pelos meus pecados, cometidos em atos, palavras e pensamentos, e quero te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade, essa experiência maravilhosa, com conteúdos tão ricos. Deus, como tem sido um tempo assim, que o Senhor tem nos separados, para aprender mais do Senhor. Obrigado pela vida dos teus servos, Deus, que não poupa esforços para estarem aqui, Senhor, pregando da tua palavra, dando de graça aquilo que eles receberam. Obrigada, Jesus, que sobre a vida deles, Deus, estejam mesmo as bênçãos do Senhor, que a provisão do Senhor nunca falte sobre a vida deles, ó Deus. Abençoa, Senhor, cada janelinha, cada pessoa que está aqui neste grupo, ó Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que se dispôs buscar o Senhor enquanto se pode achar. Obrigada, Espírito Santo, por esse tempo maravilhoso. É o que eu oro e te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Nádia. Que oração maravilhosa. Amém, minha irmã? É isso, irmãos. Estamos, então, encerramos aqui, ok? Das considerações lá no grupo. Nós ficamos um pouquinho, eu fico aqui um pouquinho mais, a pastora Thaís vai dar uma saída, mas eu fico um pouquinho mais aqui, se você quiser perguntar, abrir o microfone, compartilhar algo, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Amém? Nossa alegria é servir, né? A nossa alegria é servir o corpo de Cristo, amém? Fazemos isso com amor, com zelo, com temor e com dedicação, tá bom? Então, nós estamos aqui. Pode falar, o grupo está aberto lá. Eu vou colocar depois esse link que eu falei. Abençoe, né, o projeto através da aquisição dessas apostilas. É bênção para a sua vida, é bênção para o projeto, porque nós investimos em mais coisas que precisamos investir, em mais treinamentos, em mais anúncios no Facebook lá. Você está aqui porque eu tenho certeza que você viu um anúncio no Facebook, ou alguém te indicou, não importa como você veio parar aqui, mas o fato é que você está aqui, nós estamos aqui, ok? Pode comprar agora, Nádia? Pode, Nádia. Lá no grupo, dá uma olhadinha lá, vai ter um link lá escrito Apostila de Batalha Espiritual. Clica lá, vai abrir, ok? Aí você pode comprar. Você vai receber automaticamente a de batalha espiritual. Eu vou ver que você comprou e eu vou te mandar de intercessão, ok? Amém, pastor? Estou aprendendo muito. Amém, Vanessa, minha irmã. Glória a Deus. E assim, irmãos, nós também aprendemos muito, né? Cada aula o Espírito Santo fala com a gente aprende de uma coisa diferente, a gente chora, a gente se alegra, é assim. Andar com o Senhor é esse movimento, né, de quebrantamento, de alinhamento, de arrependimento, né, de humildade, de compaixão, de amor. Esse é o caminho, né?
Esse é o caminho. A Daviane, minha irmã, glória a Deus. Agora que eu vi que ela está aí na sala também. Não dá para ver todo mundo, a gente Pastor, vai vendo, né? eu quero dizer que esse curso, ele tem sido assim maravilhoso, né? Eu tenho acompanhado, tenho participado acho que já é o segundo, terceiro que eu tenho participado, e ele é muito rico, né? A forma como o Senhor ensina, ela é uma forma assim que qualquer pessoa ela pode compreender, pode entender, né? O Senhor usa do evangelho tão simples, tão puro, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, né? Eu e meu marido, a gente está maravilhado. Eu tenho pegado todas essas aulas que o Senhor repassa e eu tenho salvo elas e vou fazer, tipo, vou mandar encadernar, imprimir, encadernar, porque eu gosto de ter o papel, eu gosto de tocar no papel, eu sou de ter para poder escrever e analisar, mas é maravilhoso e eu já tenho pessoas que me procuraram e querem fazer esse curso. Eu disse: "Ai, Senhor, e não tem mais vaga". Mas eu tenho um monte de gente, como nós estamos no Brasil, tenho muitos amigos, muitas pessoas que estão interessadas nesse curso. E eu tenho falado que tem sido bênção para a minha vida, como eu tenho avançado, como eu tenho aprendido e reaprendido coisas que às vezes caem no esquecimento, né? Às vezes a gente acaba esquecendo as mínimas coisas, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disposição, por o Senhor estar disposto ali ensinando a gente, né? Com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, pastor. Muito obrigado mesmo, viu? Amém, minha irmã. Muito obrigado. Toda a glória do Senhor, né? E é bênção, né? Aquilo que eu falei, a gente ensina, mas aprende muito, né? Muito mesmo, né? Vocês não têm noção como a gente aprende, porque a palavra lá em João, né, capítulo 17, eu pego muito essa palavra, sabe? Que fala assim, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a Cristo. A vida eterna é conhecer eles, né?